Fala galera, beleza? Nessa aula aqui, a gente vai trazer algumas informações sobre o que a gente pode extrair da prova do IPEA, que foi aplicado pela Banca Cesar Gran Rio, no Concurso Nacional Unificado, no CNU, tá? Na aula anterior, a gente foi até a fase de liberação da prova. Então, a gente analisou o enunciado da questão, o que poderia vir a ser cobrado, o modelo de cobrança da Banca Cesar Gran Rio, né? A gente falou sobre a questão do quantitativo de linhas, comparou com o do IPEA, comparou com o do CNU, né? Trouxe a questão do eixo do tema transversal, a gente falou sobre isso também na aula passada. Agora, a gente está numa segunda fase, a segunda parte da aula. Agora a banca ela divulgou os espelhos de correção e o padrão de respostas para as questões. Então agora a gente vai fazer uma análise de fato da correção da banca Cesar Gran Rio, tá? E aqui eu já adianto o seguinte, que a gente vai trazer, vai extrair o que a gente pode aproveitar para o CNU, mas a gente também vai trazer alguns questionamentos acerca desse processo de recurso que a Cesar Gran Rio adotou no concurso do IPEA e que provavelmente vai seguir também no concurso do CNU. A gente encontrou algumas falhas, né, e a gente quer trazer essas falhas aqui a público, né, para que, quem sabe, essas informações elas cheguem aos organizadores do concurso do CNU, né, e que eles, ao analisar isso, possam tomar algumas medidas a fim de melhorar o processo lá no concurso do CNU, beleza? Não é um vídeo para falar mal da banca, nem nada disso, até porque a gente vai destacar que a banca ela teve alguns pontos positivos sim, mas para poder destacar que houve algumas falhas, né, ali no processo de publicação desse resultado e que pode ser melhorado no CNU, por isso que a gente quer que esse vídeo chegue lá aos organizadores. Por isso, então, curta, compartilhe, mande esse vídeo aí para o máximo de pessoas possíveis para que não tenha esse tipo de problema no concurso do CNU, beleza? Vamos começar aqui com um aspecto importante que é a questão das folhas de resposta, tá? A banca ela tinha disponibilizado anteriormente lá no site só a folha de rascunho, só que agora a gente teve acesso à folha de resposta e aqui vem uma primeira ressalva, né, que a banca pode até verificar se pode melhorar isso. Por quê? Porque na folha de rascunho ela traz um modelo, né, que você vai olhar aqui, ó, que é um modelo sem margem, tá vendo? Não tem margem nenhuma. E veja que o espaço que ficou aqui, né, é um espaço bem pequeno dos dois lados, mesmo tamanho, mas um espaço pequeno. Isso faz com que a linha, né, essa linha aqui, ela seja bem longa. Quando a gente compara, tá, com a folha definitiva, a gente pegou aqui uma folha definitiva qualquer, a gente vai ver que a folha definitiva, ela traz aqui o quantitativo de linhas, ela traz tanto a margem esquerda quanto a margem direita, tá vendo? Então ela traz um formato de margem, só que é a mesma folha A4. Veja que a distância que ela deixa aqui, ó, é exatamente essa distância. E a distância que ela deixa aqui é exatamente essa distância. Porém, essa parte que ela insere a numeração aqui, ela come o quê? Come esse espaço de linha. Tá? O que isso quer dizer? Que se você for pegar e utilizar todas as linhas do seu rascunho, quando você for passar limpo para a folha definitiva usando o mesmo tamanho de letra, não vai caber, né? Por quê? Porque é um espaço diferente. Então a sugestão para a banca é que ela adote o mesmo modelo de folha definitiva também na folha de rascunho, para não prejudicar o candidato no que se refere a esse espaço para elaboração da redação. Né? A gente destaca que o Você Concursar, desde o início, já utiliza esse modelo de folha, que é um modelo utilizado pela Banca Cesar Gran Rio na folha definitiva, que é que de fato mais importa. Né? Então, se você não é aluno do Você Concursado, ou é o aluno do Você Concursado está usando outro modelo de folha, quando for resolver a prova, utilize o modelo que está lá disponível no site do Você Concursado, beleza? Segundo ponto de análise é a qualidade das correções. Então, a gente, em geral, né, a gente teve acesso a algumas provas aqui na fase de recurso e, de fato, a gente tomou cuidado de vir falar sobre essa fase depois que já passou a fase de recurso, né, justamente para que não prejudicasse nenhum candidato do IPEA. Né, a gente também tomou cuidado aqui de não identificar nenhum candidato, nem trazer nenhuma informação que possa prejudicar nenhum candidato do IPEA. Então, aqui é uma questão geral, tem por objetivo facilitar a vida de quem está se preparando para o concurso do CNU. E a gente identificou que a correção foi até justa, assim. A gente viu que a banca ela traz um padrão e ela verificou, de fato, se o candidato trouxe aquele conteúdo. Então, a gente viu redações com notas justas, né? Uma ou outra ali fora do padrão, e aí entramos com recurso, vamos tentar majorar um pouco a nota, mas a maioria das provas a gente viu que a correção estava até realmente justa. E o que a gente identificou de principais erros, aqueles pontos que tiraram mais pontos dos candidatos, aqueles aspectos que tiraram mais pontos dos candidatos?
tá? No critério conteúdo, é basicamente um aspecto. A banca, ela penalizou o candidato que não abordou todos os tópicos. Então, a gente tinha anunciado ali com 3 tópicos, por exemplo, se o candidato ele falou sobre o tópico 1 e sobre o tópico 2 e não falou sobre o tópico 3, ele sofreu uma penalização significativa, tá? Então, de 50 pontos, ele tirava 30, por exemplo. Então, perdia ali quase 50% da nota por não ter abordado um dos tópicos. Então, o primeiro aspecto foi esse. Não abordou tudo que foi solicitado. E dentro desse que abordar tudo que foi solicitado, não abordou, às vezes, os 2 subtópicos dentro de um tópico. Então, por exemplo, vamos pegar um enunciado. Tinham 3 tópicos. Desses 3 tópicos, no primeiro tópico, a banca pedia 2 coisas. Apresente 2 dimensões, 2 dados. O candidato trazia só um. Aí a banca penalizou ele também em conteúdo. Mas não houve uma penalização, por exemplo, não trouxe tudo que estava no padrão. O candidato não foi penalizado por não trazer tudo que estava no padrão. Ele foi penalizado por não trazer tudo que foi solicitado no enunciado. O que, de fato, é justo, de fato, faz sentido. Beleza? Já no aspecto idioma, a gente identificou 2 principais descontos de ponto, que foi o quê? A banca ela penalizou o candidato que não trouxe introdução ou não trouxe conclusão, ou nenhum dos dois, né? Então a banca penalizou pesado isso aqui. E também penalizou o candidato que cometeu erro de gramática. E essa correção de gramática a gente achou que foi uma correção bem feita. Foi uma correção em que a banca, de fato, ela foi lá procurar os erros de gramática. E eu digo bem feita porque a gente está acostumado a fazer recursos de outras bancas e acaba que, às vezes, a gente encontra bem mais erros que a própria banca marcou. Apesar da gente vai ver isso depois, que a banca não deixou isso muito claro, mas a gente conseguiu identificar que redações com mais erros de gramática foram mais penalizadas do que redação com menos erros de gramática. Beleza? Então, quanto a esse critério de correção da banca, até surpreendeu um pouco. A gente não sabe como vai ser no CNU devido à quantidade de redações que vão ser corrigidas. Mas, nesse concurso do IPEA, a correção foi até proporcional. Tá? Agora a gente vai falar de alguns problemas nessa fase de recurso. E fique atento porque, provavelmente, é o mesmo modelo que vai seguir aí no CNU e a gente espera que isso seja resolvido de fato. O primeiro ponto é a ausência de publicação do resultado preliminar. O que acontece? Todas as bancas que a gente conhece, tá? Todas as bancas que a gente conhece. Quando sai essa fase de recurso, ela divulga um resultado preliminar da discursiva, tá? Nesse resultado, você tem ali todas as notas dos candidatos, né? É uma nota preliminar, ou seja, ainda tem a fase de recurso, mas fica lá divulgado já e aí o candidato já tem uma noção da classificação dele, já sabe ali quantos pontos que ele ficou atrás do outro, enfim. Então tem essa informação. Todas as bancas divulgam, beleza? Nesse concurso, a banca ela não divulgou. Ela só liberou um link para que o candidato abrisse o resultado e nesse link a banca ela traz lá. Ó. Então tá aqui, ó. Isso aqui foi compartilhado pelos alunos. Ó. CES Gran Rio, concurso do IPEA. Aí traz aqui os dados do candidato. Aí vem aqui, ó. Primeira etapa, prova objetiva. Segunda etapa, prova discursiva. Aí ele traz aqui as notas, tá? Da prova de conhecimento geral, conhecimento específico. Traz aqui ó, a classificação preliminar de ampla concorrência, de PCD e de preços pratos, né, de PPP aqui. Então, traz aqui a classificação preliminar, mas só a do candidato mesmo, né, e diz que ele foi habilitado à segunda etapa. E aí vem na segunda etapa, nesse caso eram 2 questões, né, no IPEA eram 2 questões, aí ele traz questão dissertativa 1, conhecimento específico, uso do idioma, total, pá. Então, ele traz a nota fechada. Depois, conhecimento específico, uso do idioma, nota total, e aí vem e soma o total da discursiva e diz se ele foi habilitado ou não na segunda etapa, ou seja, tirou o mínimo ou não. Tá? Então, veja que não tem um resultado amplo, é um resultado específico para aquele candidato. Né? E por que isso é um problema, Bruno? Isso é um problema por quê? Porque o governo já vem falando disso há muito tempo, da ideia da transparência, do controle social. Né? Então, está muito em voga a questão da transparência ativa, aquela transparência em que o governo, ele mesmo, por conta própria, divulga as informações, sem necessariamente alguém ter que pedir. Né? Isso é transparência ativa, é o foco do controle social. Né? E à medida que a banca está prestando um serviço público, né, ela tem que observar esses critérios de transparência também. Inclusive, se isso aqui caísse lá no Tribunal de Contas do Distrito Federal, que é onde a gente trabalha, provavelmente ela ia ser obrigada a divulgar essa informação, porque isso dá transparência ao certame. Né? Como saber ali quem foi aprovado, depois como que tem como comparar quem conseguiu ponto com recurso e quem não conseguiu. Né? De fato, a banca está sendo clara, está sendo transparente nesse sentido. Ora, se todas as outras bancas publicam esse resultado preliminar, por que a CES Gran Rio não publicou? Né? Então é algo a se pensar. Por que está escondendo essa informação?
né? Se de fato foi só uma falha de não ter divulgado, esquecido, ou de fato ela não quer publicar mesmo, né? E por que não quer publicar, então? Né? O que tem por trás disso? Então, é um aspecto que deve ser levado, porque se acontecer no CNU, né, também vai ser um problema de transparência, que fere aí os princípios constitucionais da publicidade, etc. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que está relacionado a isso é um pouco, um pouco mais grave para fins do candidato em si, que é o quê? Que é a generalidade do espelho de correção. Tá? A única informação que o candidato tem sobre a correção dele é justamente isso aqui, ó. Tá? Então, ó, a banca traz lá no edital o seguinte, que a avaliação, né, da dissertativa vai considerar os seguintes critérios. Aí, quanto ao conhecimento específico, vai ser 50% da nota e vai avaliar o quê? A capacidade de lidar com os conceitos, as técnicas e as atividades próprias da área de conhecimento, aferindo a compreensão, conhecimento, desenvolvimento e adequação desses conceitos, a conexão e a pertinência dos assuntos abordados e o atendimento aos tópicos solicitados. Depois, no uso do idioma, ela diz que vai ser 50% da nota também, que vai avaliar a proficiência na instrumentalização de conhecimentos ortográficos, gramaticais, adequados à norma padrão e textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão, observando coerência e coesão. Tá? Então, ela traz aqui alguns critérios específicos dentro do amplo, né, que é o conhecimento específico e o uso do idioma, que vão ser analisados na prova. Só que na hora de divulgar o espelho, o que a banca faz? Ela coloca só conhecimento específico, tantos pontos. Uso do idioma, tantos pontos. Tá, mas aí imagina, você como candidato vai olhar a sua prova. Você ganhou 38 de 50. A primeira pergunta que você vai fazer é: onde eu perdi ponto? Não dá para saber. Perdeu ponto porque não respondeu o tópico 1, perdeu ponto porque não respondeu o tópico 2, perdeu ponto porque não respondeu o tópico 3. E se eu tiver respondido e o examinador não viu e me tirou ponto? Então, o candidato não tem como saber aonde ele perdeu ponto. Isso também é outro problema de transparência. Né? Então, parece que a banca ela não quis demonstrar como que aquele candidato foi avaliado. Porque só traz a nota final, né, no uso do idioma. Ele tirou 40 de 50. Tá, eu perdi ponto de gramática. Mas se o examinador tiver marcado o erro de gramática errado, um caso que era facultativo e ele marcou como erro, sendo que na verdade não é um erro, né? Como que eu vou contestar isso se eu não sei se ele marcou ou não? Por quê? Porque não está claro no espelho de correção. E aqui eu faço um comparativo com a banca Sebrasp. Na banca Sebrasp, o espelho é muito mais claro, né? Apesar de ainda poder melhorar um pouco, né? Mas é muito mais claro, porque você tem a nota por tópicos. Então aí o candidato sabe, perdi ponto porque eu não respondi completamente ao tópico 1. Né? Na parte de gramática tem lá indicado erro de gramática, de morfossintaxe na linha tal, erro de grafia na linha tal. Então eu sei o que o examinador utilizou como parâmetro para tirar ponto. E aqui nesse do IPEA não tem como saber. E aí o que acontece? O candidato ele fica sem instrumentos para fazer o recurso. E aí é um outro problema, que é qual? Que é ferir o contraditório e ampla defesa. Ora, se eu não te dou instrumentos para você poder recorrer, eu estou ferindo seu direito de recorrer. Ora, não tem como recorrer, porque eu não sei onde que eu perdi ponto. Né? Ele só dá a nota nua e crua, e foi assim que foi feito. Não teve choro nem vela, o pessoal teve que fazer o recurso mesmo assim. Tá? E aí, vamos lá, tem outros pontos. Outro ponto relacionado a isso também foi a subjetividade do padrão de resposta. Tá? O que é padrão de resposta? Então, o padrão de resposta é o seguinte, a banca traz lá, por exemplo, aqui, eu trouxe aqui o exemplo de uma das questões. Ela traz lá o enunciado da questão. Então tá aqui o enunciado, ela pediu 3 tópicos, beleza? Aí, para que o examinador possa corrigir, ela criou um padrão, ó, esses tópicos têm que ser respondidos dessa forma. E ela liberou esse padrão, então tá aqui, padrão de resposta. Aí ela separou o padrão, ó, em 1, 2, 3, exatamente os 3 tópicos que estão aqui. E aí dizia, ó, espera-se que o candidato aborde os aspectos elencados a seguir. E ela traz aqui, beleza? O que ele queria. Só que o que acontece? Quando ela traz dessa forma, fica muito subjetivo para quem está corrigindo, né, avaliar se de fato trouxe ou não trouxe. Na banca Sebrasp, há uma parte que são os conceitos. Né? Então, a banca estabelece conceito 0, 1, 2, 3, 4. São justamente critérios mais objetivos para poder avaliar a redação do candidato. Por quê? Porque se o examinador olha esse padrão e olha a resposta, eu posso falar, não, ele não abordou tudo que está aqui, não. Tira o ponto. Aí o outro examinador pode olhar e falar o seguinte, ele trouxe aqui a essência do que estava aqui. Não utilizou as mesmas palavras, mas trouxe a essência. Dá uma nota boa. Então, a mesma redação,
pode ter nota diferente. Por quê? Porque fica muito subjetiva a correção. Por quê? Porque não há critérios. Não tem lá. Se ele citou dois dados, então nota máxima. Citou um dado, nota, né, 50% da nota. Se ele não tem esse critério objetivo, acaba que fica muito amplo. E como são várias pessoas corrigindo, pode acontecer de ocorrerem injustiças nessa correção. Isso por si só seria um problema. Mas quando você tem um espelho que não é transparente, como a gente viu, torna um problema ainda maior. Beleza? Agora você não acaba por aí. Então, a princípio, parece que a banca ela não quer dar muita clareza de como foi feita essa correção. E mais, parece que não quer recurso. Ela não quer que o candidato apresente recurso. Então, ela não dá elementos para ele recorrer. E, como ela é obrigada a abrir essa fase de recurso, ela ainda faz o possível para poder limitar essa ação. Então, limitação da página de recurso. Gente, olha o que ela fez na página de recurso. Está aqui a prova, o candidato tinha que colocar a prova, a questão, nesse caso era questão de 2, no CNU vai ter só uma. E você tinha aqui, assim, a argumentação. Aí você tem um espaço aqui para poder apresentar seu recurso. Desculpa. Só que esse espaço, ele é limitado a 5.000 caracteres. Tá? 5.000 caracteres. Deve dar ali uma página, mais ou menos. Só que é uma página para você recorrer de conhecimento específico e de uso do idioma, sem saber onde você perdeu o ponto. Então você tem que recorrer de tudo. Você não sabe, né? Então você tem que mostrar para a banca que você respondeu a tudo, para poder justificar a sua nota. Só que ela limita a 5.000 caracteres. Tá? Quem fazia isso era a banca FGV, e ela alterou a quantidade de caracteres depois para aumentar, mas ainda assim não faz sentido você limitar a quantidade de palavras que você tem para poder recorrer. Poxa, né? Cadê o direito ao contraditório e ampla defesa? Né? Então isso aqui, a meu ver, né, é um absurdo você limitar a quantidade, o espaço de recurso e nem separar ele por critério, porque se fosse 5.000 para conhecimento específico, 5.000 para uso do idioma, beleza, né? Até que faz sentido ali. Mas, poxa, 5.000 para os dois, o candidato não tem como inserir um recurso de qualidade, trazendo os elementos necessários para poder convencer a banca em um espaço tão pequeno. Então, esse é outro aspecto que poderia ser melhorado aí para o CNU, tá? Corroborando com tudo isso aqui, né? Então, você viu que o espelho não tá bem detalhado. Você viu que o padrão de resposta não traz critérios objetivos para correção. O próprio recurso tem limite de caracteres. Para piorar, a banca ainda traz algumas regras no edital que parece ferir tanto a transparência como esse direito de defesa do candidato, tá? E eu trouxe aqui um comparativo do IPEA com o CNU para você ver que é a mesma coisa, tá? Então, para começar o prazo de recurso, tá? A banca ela tinha dado dia 21 e 22. Então ela divulga o resultado no dia 21 e nesse mesmo dia o candidato já tem que apresentar o recurso, tá? E era até dia 22. Só que teve um probleminha na divulgação dos resultados de PCD e a banca acabou aumentando o prazo para o dia 26. Então ficou um prazo um pouco mais extenso, mas a princípio era 2 dias. Né? No CNU está previsto 21 e 22 de junho para recurso. Só que a data da divulgação do resultado também é dia 21. E por que isso aqui é um problema? Porque a banca ela libera esse resultado, tá? De manhã. E lá de manhã só que ela libera a folha de resposta e o espelho de correção. O espelho de correção detalhado dela, né? Então ela faz isso no período da manhã. Então você tem a tarde e a noite e o outro dia. Então você tem menos de 2 dias para poder fazer esse recurso. Tá? Menos de 2 dias. Aqui no DF tem uma lei que exige que sejam pelo menos 5 dias úteis o prazo para recurso, para que o candidato possa, de fato, pegar a prova, analisar a prova, conseguir montar uma defesa. Né? E isso sem falar que, poxa, existem imprevistos, né? Às vezes a pessoa está no trabalho, enfim, pega dia de semana, ela tem outras atividades para fazer, então ela precisava de um tempo hábil para poder fazer esse recurso. E aqui ela já está limitando isso. Né? No IPE ela prorrogou, mas no CNU não há previsão de prorrogação. Se não tiver erro, não vai prorrogar. Então é um prazo muito curto para essa elaboração de recurso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a banca ela traz um item específico dizendo assim, a nota do candidato poderá ser mantida, aumentada ou diminuída. Tá? Mantida, aumentada ou diminuída. E depois ela diz o seguinte, as decisões dos pedidos de revisão das notas serão dadas a conhecer coletivamente.
e apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos, tá? Então, se você entrou com recurso e ele foi deferido, você vai saber por que ele foi deferido. Agora, se você entrou com recurso e ele não foi deferido, você não vai saber a justificativa que a banca deu. E pior, quando a gente analisa os dois, a banca ali atrás assim, ó, a nota pode ser diminuída. Então, o candidato, quando vai fazer o recurso, ele vai fazer o recurso e pedir para aumentar a nota. Aí a banca vai indeferir, porque não vou aumentar sua nota, mas eu vou diminuir. Só que eu não vou te dar uma justificativa porque eu diminui sua nota. Gente, não faz sentido isso. O que parece, tá? O que parece é que a banca ela coloca essa possibilidade de diminuição da nota para que o candidato fique com medo de entrar com recurso. Né? Então, ó, vamos lá, olha o problema. Não divulga um espelho detalhado, o candidato não sabe onde perdeu o ponto. Limita o espaço para ele poder recorrer. Então, ele não consegue inserir todos os argumentos do recurso. Aí a banca ela vem e fala o seguinte, ó, eu ainda posso diminuir sua nota. Se ela diminuir sua nota, ela nem vai te dar uma justificativa porque diminuiu. E você não tem a possibilidade de recorrer novamente. Então, assim, parece que tudo é feito para que não tenha recurso. Parece que tudo é feito para realmente não dar o direito de defesa para o candidato, né, da forma que está construído. Não sei se foi de propósito ou se foi de fato uma falha ali, ou uma falta de observância desses critérios. Por isso que é importante que esse vídeo chegue a esses organizadores para que eles possam analisar a possibilidade de dar um pouco mais de transparência. Poxa, os outros concursos acontecem isso. Tá? Inclusive, na lei do DF, que trata de concurso público, essa previsão de diminuição da nota é até afastada. Diz que na fase de recurso, você não pode reduzir a nota do candidato. Você só pode manter ou aumentar. Você não pode mais reduzir a nota do candidato. Para quê? Para que o candidato ele possa ir fazer o recurso dele sem o medo da coação. De tipo, se eu recorrer, eles vão diminuir minha nota. Poxa, então eu não vou me defender, porque não sei como é que a banca vai... Dá medo de você fazer o recurso, né? Então, assim, são alguns aspectos que estão também no edital do CNU e que é importante que vocês fiquem atentos, né, e que peçam para que seja, inclusive, revisto, né, a fim de garantir esse direito, porque lá na frente pode ser que esse direito seja importante, beleza? Então, resumindo aqui, o que a gente pode levar para a prova do CNU com base nessa parte de correção em si, dessa correção da banca? Primeiro ponto de todos, é que não dá para contar com a fase de recurso, né? Então você viu que a fase de recurso ela não é muito transparente, ela não garante muito bem esse direito de defesa, então o ideal é não precisar desse recurso. E para não precisar desse recurso, você vai treinar e utilizar ferramentas para facilitar a correção e para aumentar a chance de uma melhor pontuação. Então, quais são esses pontos principais? O primeiro ponto é a ênfase nos parágrafos de desenvolvimento, a fim de abordar todos os tópicos, tá? Facilitar a vida do examinador. Então, aqui a gente utiliza a técnica do curso, que é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, na ordem em que os tópicos aparecem, tá? E utilizando a maior parte das linhas no desenvolvimento, para trazer o máximo de conteúdo e aumentar as chances do examinador entender que você abordou o que estava no padrão de resposta, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Na técnica do curso, você aprende a fazer um parágrafo de desenvolvimento e já viu que a maior parte das linhas tem que ser direcionadas para ele. Segundo ponto, trazer introdução e conclusão. Então, por mais que estejam ali vários tópicos, sempre traga introdução e conclusão. Não precisam ser parágrafos extensos. Pode ser parágrafos ali com 3 linhas, né, de introdução, 3 linhas de conclusão, beleza, mas traga. Por quê? Porque quem não traz pode ser prejudicado lá na frente. Terceiro ponto, reduzir ao máximo os erros gramaticais. Como a banca ela de fato está avaliando essa questão gramatical, né, quanto menos erros você cometer, menos pontos você perde. E a dica que fica então, finalizou sua prova, aí você vai fazer uma nova leitura, né, só procurando erros de ortografia, né, acento e de pontuação, que são os erros mais fáceis ali de ser encontrados pelo examinador. Então, se você faz uma outra revisão, talvez você encontre uma crase que ficou faltando, um acento que ficou faltando, e você já insere essa informação e evita de perder ponto em gramática também, tá? Penúltimo ponto, usar o rascunho eficiente. O que a gente viu foi que muita gente não conseguiu finalizar a prova, porque realmente é um tempo muito pequeno para questões discursivas longas. Então, muita gente não conseguiu finalizar a discursiva. Para que isso não aconteça, sugiro que você utilize o rascunho eficiente, que é a técnica que está aqui no curso, em que você não vai fazer a redação inteira para depois passar limpo. Você vai só pegar as ideias principais
e já passar direto para a folha definitiva, porque você vai ter pouco tempo para poder fazer essa discursiva, tá? E por fim, treinar com a folha de resposta do você concursado, porque como você viu, a folha já está no padrão da folha definitiva da banca Sesgran Rio, beleza? É isso, qualquer dúvida você pode mandar mensagem em qualquer uma das plataformas do Você Concursado. Um forte abraço e bons estudos.